Guerra, eu queria que você falasse um pouquinho agora, eu sei que você já citou, mas fosse mais específico com relação ao plano de gestão para a divisão de base do Vitória. Como é que vocês pensam isso, em termos de captação, orçamento e tudo mais? Bem, a curto prazo, a contratação de um profissional que trabalhe com a área. A gente não pode mais viver no modelo antigo, que era um diretor estatutário que não conhece nada, benemérito, que vai lá e não gere a área, né? A gente precisa voltar a investir em formação de profissionais e atletas. A gente tem que ter uma unidade de negócios própria, um diretor ou gerente de futebol próprio para a base e que tenha, né, empoderamento para discutir, para dialogar com o diretor do futebol profissional. A integração e o diálogo aberto entre base e profissional é necessária. Então, a gente, dentro do nosso processo de uma gestão profissional, a gente vai fazer a seleção de perfis profissionais para o diretor profissional e diretor da base que trabalhem com isso. Ao mesmo tempo, voltar a investir em infraestrutura no Esporte Clube Vitória. O Vitória hoje está parado na infraestrutura. Léo, eu não vejo reformas estruturantes no Vitória nos últimos anos, né? O Vitória vive de uma estrutura que nos foi deixada há cerca de 20 anos. Nós vivemos o último salto de infraestrutura do Esporte Clube Vitória, que é uma estrutura ainda comparável a grandes clubes nacionais, mas que já vai ficando defasada. O último grande salto de infraestrutura foi dado há mais de 20 anos. Então a gente precisa voltar a investir em infraestrutura de verdade no Vitória, né? Investimentos estruturantes, não investimentos incrementais, como tem acontecido nos últimos anos. E para isso, esse investimento de grande porte, a gente vai ter que utilizar o fundo de investimento, né? E a gente tem como exemplo o Atlético de Bilbao, Léo, que reformou o estádio deles, o San Mamés, e assim, diferenças sendo botadas de lado, a gente tirando o que é diferente, mutatis mutandis, como a gente fala na faculdade de Direito. O Atlético de Bilbao é um caso, um case que a gente pode utilizar. Um clube regional, um clube que consegue disputar com os grandes clubes do mercado espanhol, um clube regional de um local de cultura muito forte, longe da capital, longe dos grandes centros econômicos, inclusive da Espanha, e consegue se manter em alto nível, né? É um caso que a gente tem que olhar o Atlético de Bilbao, inclusive com a dificuldade de captação de jogadores, que eles só usam jogadores do próprio País Basco, né? Isso a gente não vai ter essa dificuldade que eles têm. E o Atlético de Bilbao, ele reformou completamente o estádio de San Mamés. Vocês podem até procurar na internet, o estádio está um brinco, né? Utilizando essa proposta que nós trazemos para o nosso plano de gestão, que é um fundo de investimento em infraestrutura. Você já pegar uma parte da receita do Vitória e já deixar alocada nesse fundo e utilizar esse valor de tempos em tempos para fazer reformas estruturantes. Reformas estruturantes que podem ser uma reforma estruturante no Barradão, que precisa, uma reforma estruturante na base, quem sabe até, a depender da parceria que a gente consiga atrair, utilizando como isca, né, o complexo Benedito Dourado da Luz e os 300 mil metros que nós temos para utilização, até de construção de um CT fora, quem sabe a gente consiga numa parceria e com esse fundo imobiliário. E esse fundo, Léo, eu vou explicar rapidamente uma matemática de papel, de pão, né? Por exemplo, se a gente conseguir juntar nesse fundo 60 milhões, a gente vai conseguir alavancar uma obra de 150, 200 milhões. Uma coisa é você chegar num banco para financiar uma obra de 150 milhões sem oferecer nada. Outra coisa é você chegar num banco com 60 milhões para pedir 90 para fazer essa obra. As condições mudam, a carência muda, o juro cai. Esses 60 milhões que a gente coloca, né, já pode ser utilizado como garantia para que esses juros caiam, esse empréstimo seja menor e a gente faça uma reforma de estruturante de alto nível no Barradão ou no novo complexo, né? E, inclusive, pode ser formada com esse valor da gente e com esse valor que a gente pega de empréstimo, uma sociedade de propósito específico, como foi feito, por exemplo, no Palmeiras, com a W Torre. Uma parceria entre Palmeiras e W Torre, dando como garantia os terrenos que o Palmeiras tem, em um local altamente valorizado, e a área do Barradão é a área para onde a cidade está expandindo, ou seja, está em valorização. E a W Torre fez o estádio novo a partir dessa sociedade de propósito específico, utilizando como garantia os terrenos do Palmeiras. Todas essas possibilidades, Léo, estão em nossa mão.
basta primeiro a gente fazer esse trabalho no essencial, auditoria, valoração, né? Atualização dos ativos e passivos do Esporte Clube Vitória, e aí a gente vai ter esse leque de parcerias possíveis para fazer no Vitória essas reformas estruturantes que são necessárias. Aproveitando o gancho dessas reformas estruturantes que você falou, que o Vitória tem uma estrutura já de 20, 30 anos, Nélio Rosa aqui no chat perguntou, ele é membro aqui do canal, perguntou sobre isso, mais especificamente, quais os planos para o Barradão, especificamente em termos de estrutura? Por que eu pergunto isso? Imagino que ele se refere com relação à cadeira, à cobertura, o que todo mundo pede. Com os outros candidatos também, todo mundo acabou questionando sobre isso. Quais seriam os planos, caso você seja eleito, especificamente para o Barradão? Vamos lá, o Barradão... A gente tem que pensar primeiro a infraestrutura do Vitória muito além do Barradão. O Barradão é uma parte da infraestrutura do Vitória. Tem também o complexo Benedito Dourado da Luz, né? Esses 300 mil metros, muito para além do Barradão, que vão ser utilizados, né, nessas reformas estruturantes. O Barradão precisa de melhorias. E isso ninguém pode negar. O Barradão precisa ser bem tratado para que trate bem o torcedor. E com isso a gente faça girar o círculo virtuoso, né, do torcedor ser bem tratado, continuar voltando, consumindo e gerar receitas. O Barradão precisa de reformas que vão desde a emergencial, banheiro, a reformas estruturantes, quem sabe com a criação de um quarto lance de arquibancadas, com a criação de uma melhoria de vestiários, com a criação de camarotes. A Frente Vitória Popular, mas fala de camarote? O Vitória tem espaço para todos. Do torcedor popular que venha a ser selecionado pelo cadastro único ao camarote corporativo. Isso é abertura de receitas. Isso são possibilidades sendo abertas de a gente ter receita e conseguir competir no mercado do futebol. E a gente vai precisar reformar de forma estrutural o Barradão, né? Não apenas o Barradão, como o seu entorno, né? Então o Barradão precisa, primeiro, de reformas que já passaram da urgência, banheiros, bares, acesso, né? A gente vai ter que ter um diálogo com a prefeitura sobre o que fazer com o entorno do Barradão, as vias de acesso, né? Eu ouvi agora, em época de eleição, surgem propostas mirabolantes. Vamos pegar o estacionamento, uma parte que está atrás da rua da frente do Barradão para transformar em estacionamento. E se ao invés de a gente transformar em estacionamento, a gente fizesse aquilo ali, a avenida de acesso ao Barradão, com um terminal de ônibus, com quem sabe lá na frente um outro terminal de outro modal de transporte, a gente requalificasse o nosso estacionamento que nós temos e a Avenida Artêmio Valente virar um bulevar só fechado para pedestres. Você estaciona no estacionamento ou você chega de ônibus ou de outro modal, Uber, táxi ou quem sabe lá na frente um VLT que tem uma proposta de passar VLT ali no entorno do Barradão, né? E chegaria andando por um bulevar, com parceria com empresa, com box, né? Com a comunidade do entorno vendendo seus produtos, né? Imagine como isso ficaria requalificado o Barradão. São tantas coisas que a gente pode melhorar, mas a gente tem que começar pelo básico. A gente tem que melhorar o Barradão hoje. Já passou do ponto de melhorar o Barradão, de dar mais bares, do Barradão ser mais inclusivo para crianças, para pessoas com dificuldade de acessibilidade, idosos, né? Então a gente vai ter que ter um planejamento para saber o que a gente vai ter que fazer no Barradão em 1, 3, 5, 10, 50 anos.